Olá, bom dia. Eu sou Thalita Silva, psicanalista clínica e mentora de mulheres. E nós estamos no nosso desafio de 40 dias de leitura terapêutica com o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Estamos no dia 10. Boa leitura para você. A essência da adoração. Entrega-se completamente a Deus, a fim de fazeres o que é direito. Romanos 6,13. A essência da adoração está em render-se. A rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela ilude a perda. E ninguém quer ser um perdedor. A rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, jamais ceder. Logo, não ouvimos falar de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos, conquista, a falar da complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele não por meio de medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,9. Apesar de 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar a vida inteira a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12. A verdadeira adoração, propiciar a satisfação de Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare-se que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o Senhor, sofre, carregar a cruz, enciumado, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. Tristeza, O importante é que você o faça, bem não como a alegria, alegria, a esse ato. regozijo, satisfação. Deus quer a sua vida, Deus ama, toda ela. sente prazer, Mesmo exalta, 95 dela não é o suficiente. desfruta e até mesmo Três ri. barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama e queremos controlar a nossa vida. E equivocamos-nos quando ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá render-se a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que conheça o melhor. O medo impede que nos rendemos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus te ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você. Salmo 145. Que está sempre olhando para você. Que se preocupa com cada detalhe da sua vida. Que lhe deu capacidade de desfrutar todo tipo de prazer. Que Deus tem bons planos para a sua vida. Jeremias 29:11. Que perdoa você. Salmo 86:5. Que é carinhoso, paciente com você. Salmo 145:8. Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu
ao nosso favor quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis quanto eu o amo, prefiro morrer do que viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a submeter. Ele não tenta violar a sua vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos voluntariamente. Deus é amigo libertador. Render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nós nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo, admitindo nossas limitações. A segunda barreira que torna a rendição difícil é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criatura e que não estamos no controle das coisas. Essa é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus, Gênesis 3:5. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta que na maioria das pessoas não percebe que é. Como Jacó, a nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser como Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara a W. Tozer. O motivo pela qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Ainda estão tentando mandar e manter o bedelho nos trabalhos que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecidos com Satanás do que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com as nossas limitações, reagimos com irritação, raiva, ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu outras características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes, autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se a uma situação, significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer o fim e mudar para ser mudado. Deus frequentemente chama as pessoas que se entregam a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou sobreviventes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçará a mente que lhe concedeu. Deus não quer servir como robô. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer que você utilize as características singulares, em vez de diminuí-las. A rendição aprimora, como escreve C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas. Ou você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele e pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. Tudo que ele pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição se dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo, isto vou lançar as minhas redes. Lucas 5:5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus.
mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto de rendição total é a confiança de Abraão. Seguiu as orientações de Deus sem saber para onde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito de estipular por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre, sem saber como seria possível. José confiou no propósito de Deus sem saber, porque as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas rendeu-se inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar a programação diária, controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue ao Senhor e espere pacientemente nele. Salmo 37:7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou tem um ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não se pressiona mais ou pressiona o outro. Não exige seus direitos, não se porta de maneira egoísta. Por muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodantemente e me aposentar em algum dia. A aposentadoria não é objetivo para uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus. Para ser o principal alvo de cuidados da sua vida, Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O maior exemplo da autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar de mim o sofrimento, faça, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse, afasta de mim esse sofrimento. Afasta-me, por favor. Mas se isso cumpre o teu propósito, esse também é o meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, este problema, dor, doença ou circunstância é necessária para o cumprimento do teu propósito e para a tua glória? Resplandece em minha vida ou na vida de outra pessoa? Por favor, não afaste. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como um cristal a respeito dos benefícios de entregar-se inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Para de discutir com Deus, concordando com Ele. Você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas ofereçam seus caminhos a Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira você deixou o pecado ditar as regras, mas a graça de Deus, você vai começar a ouvir um novo Senhor, cujas ordens deixam livre para viver a liberdade dele. Romanos 6:17. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes, problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando você entrega a Ele. Prestes a travar uma batalha mais importante da sua vida, Josué entrou na presença de Deus e prostrou em adoração perante Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Josué 5:13. Isso conduziu para uma esmagadora vitória em Jericó. Esse é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece.
Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a mais nada. Mas William Bolt, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder do homem reside na medida da sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas que usadas por eles. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque já havia se rendido a ele. Quando o anjo explicou um ilógico plano, ela calmamente respondeu: sua serva, Senhor. Que aconteça comigo conforme a vontade dele. Nada é mais poderoso na vida do que entregá-la na mão de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. Tiago 4:7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou a expectativa dos outros, dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. Se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha, afirma Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver, mas não funciona. Todas as outras coisas, outras vias, levam à frustração. A decepção, a autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus como vosso culto racional, Romanos 12. Outra versão traduz a maneira mais sensata de servir a Deus, Romanos 12:1. Render a vida não é um impulso tolo ou emoção, mas o ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na sua vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. Coríntios 5:9. Seus momentos mais sábios são aqueles que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo é a bênção de Deus, não os outros. Mas você mesmo e sua teimosia, seu orgulho obstinado, sua ambição, você não pode cumprir o propósito de Deus enquanto viver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, Ele começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Arrependimento do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas, traumas. Ponha Cristo no barco do motorista. Entregue-lhe o volante. Não tenha medo. Nada sobre o controle dele ficará descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo: eu estou pronto para tudo e à altura que qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses 4:13. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada de Damasco, depois de ter sido derrubado por uma forte luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, um ato de se render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo diz: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios 15:31. Há um momento de rendição e também na prática de rendição que ocorre todo momento por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você provavelmente precisará renovar a rendição da sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer isso como um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão das suas vontades. Precisam estar dispostos a negar a sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9:23. Deixe-me adverti-lo.
Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, você fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Brigitte, fundador da Cruzada Estudantil e profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização, ao redor do mundo, de panfletos, 4 leis espirituais, do filme Jesus, visto por vários bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos viram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu, quando eu era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu redigi de fato, assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, desse dia em diante, sou escravo de Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está debaixo? Ou se debatendo e lutando contra Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render-se à graça, o amor e a sabedoria de Deus. Dia 10. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazeres o que é direito. Romanos 6, 13. Pergunta para meditar. Que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Vamos meditar um pouco nesse tema? Render-se a Deus é se render totalmente à vontade dEle, a fazer o que Ele precisa. Então, eu quero te convidar a meditar. Reavalie sua vida. Vamos aproveitar esse início de ano. Quais são as coisas que você sabe que lá no fundo o Senhor quer que você faça, mas não tem ainda essa coragem, porque não se rendeu. Você está fazendo a sua própria vontade. Espero que essa leitura tenha edificado sua vida. Até amanhã.